Nas notícias do Santos de hoje, titular absoluto no Santos na temporada, Felipe Jonathan deu declaração surpreendente. Veja o que ele disse. O Santos enfrenta o Fluminense hoje pelo Campeonato Brasileiro. Confira o horário, a provável escalação e onde assistir o confronto que pode garantir a vaga do Santos na Libertadores. E a diretoria do Peixe pagou salários atrasados ao elenco antes da partida contra o Fluminense, mas faz previsão de melhoras orçamentárias apenas para o segundo semestre. Confira tudo isso e mais agora no canal Notícias do Santos. Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece com o Peixe, já se inscreve no canal. Já deixa o seu like, porque isso me ajuda bastante, e vamos para as notícias. O Santos deve ir a campo neste domingo para enfrentar o Fluminense. A partida pode garantir o Santos na próxima Libertadores. Caso o Peixe vença e no outro confronto que acontece no mesmo horário, o Atlético Paranaense não vença o Grêmio, o Alvinegro garante a vaga. O Peixe conta com um retrospecto positivo contra o tricolor carioca na Vila Belmiro, palco do confronto entre as duas equipes. Desde 2014, o Santos não perde para o Fluminense jogando dentro de seus domínios. Ao todo, foram 5 partidas disputadas desde então, com 4 vitórias do Santos e um empate. Além disso, o Santos está invicto a 4 jogos, dos quais venceu 2, contra o Coritiba e contra o Corinthians, ambos no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. O Peixe ainda conta com mais de 60% de aproveitamento dentro de casa nesta edição do Brasileirão. Ao todo, o Santos conquistou 61,5% dos pontos que disputou como mandante. O Peixe chegou a ter aproveitamento ainda maior no início da temporada, quando havia presença de torcida antes da quarentena. Na época, o aproveitamento era de quase 75%. Apesar da queda, o Peixe segue atacando forte no alçapão. O Alvinegro tem o segundo melhor ataque dentro de casa no Brasileirão, mas quem define o resultado da partida dentro de campo são os jogadores, e os mais cotados para iniciar a partida como titular, segundo apurado pela Gazeta Esportiva, são: no gol, João Paulo. A linha defensiva é fechada por Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio-campo, Alisson, Sandri e Vinícius Balieiro ou Jean Mota. O trio de ataque deve ser composto por Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Já diz aí, torcedor, quem você acha que vence esse jogo? Já deixa aí também quanto você acha que vai ser o placar de Santos e Fluminense. E se você acha que o Santos já consegue garantir a vaga na Libertadores nesta rodada. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida. Caio Jorge e Laércio não foram nem relacionados para essa partida devido à lesão. Soteldo deve estar no banco de reservas, como fez contra o Corinthians. O meia venezuelano chegou a treinar junto com o restante do elenco neste sábado, antes do jogo, mas o esperado é que ele seja poupado, pelo menos no início da partida. Caso o Cuca veja a necessidade, pode optar por colocá-lo no segundo tempo, como fez no Clássico. Mas novamente o esperado é que ele seja poupado na partida. O confronto entre Santos e Fluminense está marcado para 6h15 da noite e terá a transmissão do Premier FC. O árbitro do jogo deve ser Sávio Pereira Sampaio. E segundo matéria da Gazeta Esportiva, o Santos pagou os salários do elenco referentes a janeiro. Apesar de alguns dias de atraso, o Peixe vê agora a dívida com os jogadores e com a comissão técnica diminuir. O Santos ainda deve aos jogadores a premiação referente à classificação para a final da Libertadores, prometida ao elenco. Além dela, o clube ainda deve alguns direitos de imagem e pagamentos referentes a acordos feitos durante a paralisação do futebol. O Santos vive atualmente crise financeira e só vê perspectiva de melhora a partir do segundo semestre de 2021. Segundo a diretoria santista, o mês pode ter mais de 30 dias, ou seja, é esperado que alguns salários sejam atrasados.
E o lateral esquerdo Felipe Jonathan, peça importante no atual elenco do Santos e titular absoluto no time praiano, deu declaração recentemente. A declaração de Felipe é no mínimo surpreendente. Felipe enxerga no elenco formado por ele e seus companheiros um time histórico do Santos, mesmo sem ter ganhado nenhum título. Em meio a tantos problemas do Santos na temporada, desde 3 presidentes passando pelo Peixe, indo de José Carlos Pérez, Orlando Rolo e terminando em Andrés Rueda, até problemas financeiros e bloqueios de contratações na FIFA, ainda assim o time chegou à final da Libertadores e, apesar da derrota, Felipe Jonathan vê nesse atual elenco um time histórico. O lateral do Santos disse: "Nada tira o orgulho do que fizemos. Um clube com problemas salariais, problemas de troca de presidente, sem poder contratar. Todas essas dificuldades que tivemos", disse o lateral, que ainda completou dizendo: "Tenho certeza que isso tudo vai ficar marcado na história do Santos." O que você acha, torcedor? Você concorda com a declaração de Felipe Jonathan? Acha que esse time vai ficar para a história do Santos, mesmo sem ter conquistado nenhum título? Ou acha que a perda da Libertadores abalou o time que poderia marcar uma geração? Diz aí nos comentários. O lateral ainda elogiou o Cuca e lembrou de alguns torcedores do Santos que não acreditavam que o time iria longe na Libertadores. Felipe Jonathan disse: "Acredito que sim, vamos sentir falta do Cuca, porque o ambiente todo do futebol foi em torno dele. Muitos não acreditavam. Tinha torcedores que se diziam torcedores e que não acreditavam. Muitos acreditavam, mas tinha torcedor que dizia que a gente não ia passar das oitavas de final", disse o lateral esquerdo. Outro jogador que também deu entrevista foi o meia Ivonei. O jogador comemorou a estreia como titular contra o Corinthians. Com apenas 18 anos, o meio-campista foi titular pela primeira vez em pleno clássico. O jogador tem 13 jogos na temporada até aqui pelo Santos. O jogador tem perspectiva de evoluir no time e apresentar no time profissional as mesmas qualidades que o fizeram um dos destaques nas categorias de base. Ivonei disse: "Venho trabalhando bem, me dedicando no dia a dia e procurando o meu espaço. Sei que ainda tenho muito a evoluir, mas me sinto preparado para ajudar o Santos e meus companheiros. Estou à disposição e buscando fazer por merecer mais oportunidades." O jogador falou também sobre sua partida de estreia como titular. "Fico muito feliz com essa oportunidade com o professor Cuca de começar jogando uma partida dessa importância. Um clássico, confronto direto, dentro de nossa casa. Então para mim foi uma grande felicidade, mas ainda por termos conquistado a vitória que tanto precisávamos", disse. Ivonei é um dos jogadores mais cotados para ganhar espaço no Santos nas próximas temporadas. Caso Soteldo realmente não possa entrar em campo, Ivonei deve disputar a vaga deixada pelo venezuelano com Jean Mota e Vinícius Balieiro. E uma notícia curiosa: o técnico Ariel Roland, que está próximo de se acertar com o Santos, tem um retrospecto positivo contra times brasileiros. O treinador já enfrentou diversas vezes times do Brasil e leva vantagem no histórico de confrontos. Quando o técnico estava à frente do Independiente da Argentina, Roland enfrentou 12 vezes clubes brasileiros, dentre eles o Santos. Inclusive, era ele quem comandava o Rei de Copas naquele episódio onde o Santos acabou sendo punido pela Comebol por escalar Carlos Sanches em 2018. Mesmo a partida tendo terminado em 0-0, a Comebol puniu o Santos com a derrota por 3-0, e o Independiente acabou avançando para a fase seguinte naquela edição da Libertadores devido a essa punição do Santos. Além dessa vitória, com mais méritos da Comebol do que do próprio Independiente, Ariel Roland venceu mais 4 vezes clubes brasileiros, somando ao todo 5 vitórias enquanto comandava o Rei de Copas. Foram ainda 4 empates e apenas 3 derrotas contra clubes daqui. Foi inclusive em cima do Flamengo que ele venceu o seu primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana de 2017, conquistada com o Independiente.
No comando da Universidade Católica, o técnico argentino se deparou com clubes brasileiros mais 4 vezes na Libertadores de 2020, todas na fase de grupos. No entanto, no comando do time chileno, Olan empatou na somatória de confrontos. Foram 2 derrotas e 2 vitórias. Uma derrota e uma vitória para o Grêmio e uma derrota e uma vitória para o Internacional de Porto Alegre. O técnico argentino é esperado no Santos em breve e seu anúncio deve ocorrer oficialmente após a classificação do Peixe para a Libertadores, o que pode ocorrer já neste domingo. Resta agora torcer para que o argentino continue mantendo o retrospecto positivo contra clubes brasileiros no comando do Santos e ajude o Peixe a buscar títulos. Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece com o Santos, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like.